O acaso bordado em cores na Pauliceia cinzenta. Um encontro improvável reescreveu 2 vidas na selva de pedra. Seria o destino ou apenas o caos da cidade tecendo uma nova paixão? Alex arrastava os pés pela Avenida Paulista num fim de tarde particularmente opressor, daqueles que só São Paulo sabe oferecer, com nuvens carregadas prometendo uma tempestade que teimava em não cair, apenas aumentando a sensação de abafamento e sufoco coletivo. A cabeça baixa, os ombros curvados, como se o peso do mundo, ou pelo menos o peso de suas próprias expectativas frustradas, repousasse sobre ele. A camiseta de uma banda desconhecida, já desbotada pelo tempo e pelas lavagens, parecia um espelho de seu estado de espírito, algo que já fora vibrante, agora apenas uma sombra do que poderia ter sido. Os fones de ouvido eram uma tentativa vã de isolar o barulho ensurdecedor da cidade, mas a melancolia das canções indie que escolhia parecia apenas amplificar o cinza que via em tudo ao seu redor. Ele havia acabado de sair de mais uma entrevista de emprego, daquelas que já se entra sabendo o resultado, um sorriso amarelo do entrevistador, um aperto de mão frouxo e a promessa vazia de um contato futuro que nunca viria. A poesia urbana que costumava rabiscar em guardanapos de papel, em cafés baratos, parecia ter secado dentro dele, já as palavras não fluíam mais, a inspiração esmagada pela rotina de procurar algo que nem ele mesmo sabia definir. Foi nesse estado de quase torpor existencial que ele esbarrou com força em alguém, fazendo uma profusão de cores explodir diante de seus olhos antes mesmo que pudesse processar o que acontecia. Cadernos de desenho, lápis de cor, pincéis e pequenos potes de tinta espalharam-se pelo concreto frio da calçada como confetes de uma festa inesperada e caótica. Marina, com seus cabelos ruivos feito fogo contrastando com o céu plúmbeo e os olhos verdes arregalados, primeiro pelo susto, depois por uma leve irritação que logo se desfez num pedido de desculpas quase simultâneo ao dele. Ela usava um vestido floral solto que dançava ao redor de seus joelhos e uma infinidade de pulseiras artesanais que tilintaram com o impacto. A energia que emanava dela era quase palpável, uma antítese completa à sua própria apatia. Enquanto se abaixavam para recolher o material espalhado, os dedos deles se tocaram por um instante fugaz, um choque elétrico inesperado que fez Alex erguer os olhos pela primeira vez em horas, realmente enxergando algo além de sua própria miséria. O sorriso dela ao agradecer a ajuda, mesmo que desajeitada dele, foi como um rasgo de sol naquela tarde cinzenta, uma pequena fresta de luz que penetrou a armadura que ele construíra ao redor de si. Ele gaguejou um pedido de desculpas mais completo, sentindo o rosto esquentar, uma reação que não experimentava há tempos. Ela apenas riu, um som cristalino e genuíno que pareceu varrer um pouco da poeira acumulada em sua alma. A forma como ela organizava seus pertences com uma familiaridade artística, a maneira como seus olhos brilhavam ao falar sobre um novo pigmento que descobrira, tudo nela era vibrante e cheio de um propósito que Alex sentia ter perdido em algum ponto do caminho. Aquele encontro fortuito no meio do caos paulistano, um clichê ambulante se ele parasse para pensar, mas que naquele momento pareceu a coisa mais real e significativa que lhe acontecera em meses, talvez anos. A tempestade finalmente começou a desabar, grossas gotas de chuva fustigando o asfalto, e eles se viram buscando abrigo sob a marquise de um prédio antigo, rindo da situação enquanto a água lavava a cidade e talvez um pouco das suas preocupações. A conversa fluiu surpreendentemente fácil entre eles, como se uma corrente invisível os conectasse, apesar das diferenças óbvias. Ele descobriu que ela era uma artista plástica que transformava o concreto da cidade em tela, buscando beleza nos lugares mais improváveis. Ela, por sua vez, pareceu genuinamente interessada em suas palavras, mesmo quando ele falava de forma hesitante sobre seus sonhos adormecidos. Aquele esbarrão, que poderia ter sido apenas mais um incômodo na rotina apressada da metrópole, começava a se desenhar como um ponto de virada, um pequeno desvio de rota que prometia novas paisagens. O cheiro de terra molhada, misturado ao perfume floral suave que emanava dela, criou uma memória olfativa instantânea que Alex sabia que o assombraria de forma agradável. A chuva persistia lá fora, mas, sob aquela marquise, algo novo e inesperado começava a brotar, desafiando o cinza persistente da vida dele. Os dias que se seguiram ao encontro na Paulista foram marcados por uma estranha e bem-vinda ansiedade para Alex. Ele se pegava constantemente revisitando a cena do esbarrão, o sorriso de Marina, a forma como seus cabelos ruivos pareciam capturar a pouca luz daquele fim de tarde.
Trocaram números de telefone sob a marquise enquanto a chuva diminuía, uma iniciativa surpreendentemente ousada para ele, impulsionada talvez pela energia contagiante dela ou pelo simples desejo de não deixar aquela conexão se perder na vastidão da cidade. O primeiro café aconteceu alguns dias depois, num pequeno estabelecimento escondido numa travessa da Rua Augusta, um lugar que Marina conhecia e que tinha as paredes cobertas por murais coloridos e plantas pendentes. Alex sentiu-se um peixe fora d'água inicialmente, com suas roupas neutras e sua postura reservada contrastando com a atmosfera vibrante do local e a própria Marina, que parecia parte integrante daquela paisagem artística. Ela falava com entusiasmo sobre seus projetos, suas inspirações, a busca incessante por texturas e matizes que pudessem traduzir suas emoções. Ele mais ouvia do que falava, mas, pela primeira vez em muito tempo, sentia que suas palavras não eram julgadas, que seu silêncio não era interpretado como desinteresse, mas como uma forma de absorção. Aos poucos, ele começou a se abrir, revelando fragmentos de sua paixão pela poesia urbana, os versos que guardava apenas para si, o medo de não ser bom o suficiente, a sensação de estar paralisado pela autocrítica. Marina ouvia com uma atenção genuína, os olhos verdes fixos nos dele, sem traço de condescendência ou pressa. Ela não ofereceu soluções fáceis ou clichês motivacionais, mas compartilhou suas próprias lutas como artista, a vulnerabilidade de expor sua alma em suas obras, a rejeição que às vezes enfrentava. Essa honestidade mútua criou uma ponte entre eles, mais forte do que qualquer afinidade superficial. Começaram a explorar a cidade juntos, cada um mostrando ao outro seus refúgios secretos. Alex a levou para vielas esquecidas, onde grafites antigos contavam histórias silenciosas, para mirantes improvisados, de onde se podia ver o mar de prédios sob uma nova perspectiva. Marina, por sua vez, o arrastou para feiras de artesanato vibrantes, para parques onde ela coletava folhas e flores para suas colagens, para exposições de arte em galerias minúsculas que ele jamais teria descoberto sozinho. Ele começou a perceber que o cinza que tanto o incomodava na cidade era na verdade uma tela esperando para ser colorida, e Marina era a artista que lhe mostrava as tintas. A presença dela era como um catalisador que despertava nele sensações adormecidas. O ceticismo inicial de Alex em relação a sentimentos mais profundos começou a ruir, tijolo por tijolo. As decepções passadas que o haviam tornado tão cauteloso pareciam distantes, memórias de uma outra vida, quando confrontadas com a autenticidade e a alegria de viver de Marina. Ele ainda usava suas camisetas de bandas e seus jeans surrados, mas havia um brilho diferente em seus olhos castanhos, uma leveza em seus ombros que antes pareciam carregar o mundo. A barba por fazer continuava lá, mas agora emoldurava um sorriso mais frequente. Ela, por sua vez, parecia encontrar em Alex uma calmaria, um porto seguro em meio à sua própria intensidade criativa. A sensibilidade dele, a forma como ele observava o mundo em silêncio e depois traduzia suas percepções em palavras hesitantes, mas profundas, a encantava. Ela via além da fachada melancólica, o poeta sonhador que ele tentava esconder. Os encontros se tornaram mais frequentes, mais longos, a conversa fluindo com a naturalidade de quem se conhece há anos. Pequenos gestos, como ele segurar a porta para ela ou ela lhe oferecer um pedaço de seu lanche favorito, tornaram-se a linguagem silenciosa de um afeto crescente. A cidade de São Paulo, com seu ritmo frenético e suas contradições, deixava de ser apenas um pano de fundo para se tornar cúmplice daquela história que se desenrolava em suas ruas e praças. O cheiro de tinta fresca nos dedos dela misturava-se ao cheiro de livros antigos que ele carregava na mochila, criando uma sinfonia particular para aquele romance improvável. O ponto de virada definitivo aconteceu numa noite fria de inverno, quando Marina convenceu Alex a acompanhá-la a uma ocupação artística no antigo galpão abandonado na Moca. O lugar pulsava com música alternativa, luzes estroboscópicas e uma energia criativa crua e contagiante. Alex, inicialmente, sentiu-se deslocado, o barulho, a multidão, tudo parecia conspirar para reavivar sua antiga timidez. Mas Marina, com sua habilidade inata de fazê-lo sentir-se à vontade, o puxou pela mão, guiando-o por entre as instalações improvisadas e as performances espontâneas. Em um canto mais sossegado do galpão havia um mural em branco, convidando os presentes a deixarem sua marca. Marina pegou um spray de tinta azul vibrante,
com alguns traços rápidos e precisos, começou a desenhar uma espiral que parecia sugar o observador para dentro. Então, ela se virou para Alex, estendendo-lhe a lata de spray com um sorriso encorajador. Os olhos dela brilhavam com uma mistura de expectativa e carinho. Ele hesitou por um momento, o velho medo da exposição, o receio de errar, paralisando seus movimentos. As palavras de incentivo dela foram sussurradas perto de seu ouvido, quase inaudíveis em meio ao som ambiente, mas carregadas de uma confiança que ele raramente sentirá vinda de alguém. E então, algo dentro dele se soltou. Talvez fosse a atmosfera libertadora do lugar, talvez o olhar de Marina, ou talvez a simples constatação de que não havia mais por que se esconder. Ele pegou o spray e, ao lado da espiral azul dela, começou a traçar palavras. Não frases completas, mas fragmentos de poemas que há muito estavam presos em sua mente, versos sobre a cidade, sobre encontros inesperados, sobre cores que surgem no cinza. As letras saíram tortas, imperfeitas, mas carregadas de uma emoção que ele não conseguia mais reprimir. Quando terminou, deu um passo para trás e olhou para o que haviam criado juntos. A espiral dela e as palavras dele entrelaçadas no mural, uma representação visual da conexão que haviam construído. Marina o observava, com lágrimas discretas brilhando nos cantos dos olhos verdes, um sorriso tão grande que parecia capaz de iluminar todo o galpão. Naquele instante, sem que nenhuma palavra precisasse ser dita, eles souberam. O ceticismo de Alex se dissolveu completamente, substituído por uma certeza cálida e reconfortante. O medo de se entregar ao amor que o assombrara por tanto tempo pareceu uma lembrança distante e insignificante. Ele se aproximou dela e, pela primeira vez, a beijou ali mesmo, no meio daquela explosão de arte e vida. Foi um beijo que selou todas as conversas não ditas, todos os olhares compartilhados, todas as pequenas descobertas que fizeram um sobre o outro. Um beijo que prometia um futuro onde a poesia dele e as cores dela se complementariam, criando uma obra de arte única e vibrante. Ao saírem do galpão de mãos dadas, a madrugada fria de São Paulo pareceu menos hostil, mais acolhedora. As luzes da cidade, que antes o oprimiam, agora piscavam como estrelas cúmplices. Alex não era mais o homem curvado que arrastava os pés pela Paulista. Ao lado de Marina, ele caminhava ereto, com um sorriso que refletia a alegria redescoberta e a esperança de um amanhã cheio de novas cores e versos. Ele encontrou nela não apenas o amor, mas a inspiração para voltar a sonhar e a coragem para transformar esses sonhos em realidade. E Marina encontrou nele não apenas um companheiro, mas alguém que compreendia a profundidade de sua alma artística, um ouvinte para suas paixões e um porto seguro para suas inquietações. Juntos, eles transformaram o acaso de um esbarrão numa tapeçaria rica e significativa, bordada com os fios dourados do afeto e da cumplicidade no coração da Pauliceia, que agora, para Alex, já não era mais tão cinzenta assim, mas um palco vibrante para a história de amor mais bonita que ele jamais ousara imaginar.